Para nossa live, mais um dia na presença de Deus, glória a Deus por isso. E nós estamos aqui mais um dia pedindo ao Espírito Santo para trazer palavra de sabedoria e discernimento. Estava agora há pouco na escola dominical e nós estamos exatamente no estudo da sabedoria de Provérbios e como a sabedoria ela é importante, né? E nós estamos fazendo a distinção da sabedoria intelectual, aquela que a gente adquire, que é o conhecimento, mas a sabedoria do discernimento e da prudência que vem a partir de Deus, amém? Então já vamos fazer essa leitura, onde vem falando do cântico de Moisés, a profecia, né, que ele traz através desse cântico, uma advertência, uma celebração à fidelidade de Deus e a rocha que nunca falha, né, que é o Deus da nossa vida, amém? Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer sabedoria e discernimento sobre essa palavra, para que nós possamos adentrar na esfera espiritual, entendendo as bênçãos do Senhor, amém? E diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como a gota de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, nele não há justiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha de oração perversa, distorcida é. Recompensai assim o Senhor, povo louco e ignorante. Ele é teu pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta o teu pai e ele informará, aos teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns aos outros, estabeleceu os termos do povo, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é do seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário e cheio de uivos. Secou-o, instruiu, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move seus filhos, estende as suas asas, toma-os e o leva sobre suas asas. Assim só o Senhor guiou, não havia dele ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. Fez chupar o mel da rocha, o azeite que dá dura pedeneira, manteiga de vacas, leite de ovelhas, ou as gorduras dos cordeiros, os carneiros que pastam em Bazã e os bodes com mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Engordando-se Jesurum, deu coices, e engordastes e engrossastes a gordura do teu, te cobriste. Deixou o teu Deus o que fez, desprezou a rocha da tua salvação. Dos deuses estranhos, e provocaram zelos, abominação, os irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses não conheceram nossos deuses, e vieram há pouco aos que estavam e comeram e temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que está vendo, o Senhor desprezou por ter sido provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o fim, porque são gerações perversas, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus, com tantas vaidades me provocaram a ira, portanto eu provocarei a zelos que não é do povo. Com a nação loucos despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o profundo do inferno, consumirá a terra da sua colheita e abrasará os fundamentos do monte. Males amontoarei sobre eles e as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos da febre ardente da peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente veneno das serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança com o peito do homem encanecido. Eu disse: por todos os cantos espalharei e farei cessar a memória dentre os homens. Se não receasse a ira do inimigo, para que seus adversários não se iludam e para que digam: a nossa mão está exaltada. O Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos e nelas não há entendimento.
Quem dera eles fossem sábios, que isto entendesse e atentasse para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse e 2.000 fizessem fugir 10.000, se sua rocha não venderá ao Senhor e não entregará? Porque a rocha não é como a rocha, sendo os inimigos juízes disso. Porquanto a vinha é a vinha de Sodoma, e os campos de Gomorra, e as uvas são venenosas, os cachos amargos têm, e o vinho ardente do veneno das serpentes peçonhentas, cruel de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? É a minha vingança e a recompensa ao mesmo tempo, que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e compadecerá dos seus servos quando vir o seu poder deles. E se foi, não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiu a gordura e das libações bebi o vinho? Levante-se e vos ajudem, para que não haja dos vossos esconderijos. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e saro, ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. E afiarei a minha espada reluzente, se a minha mão trabalha no juízo. Retribuirei a vingança com os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos prisioneiros dessa cabeça. E haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, ao seu povo, porque ele vingará o sangue do seu servo, e sobre os adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E viu Moisés falou todas as palavras desse cântico ao ouvido do povo, ele e Josué, filho de Nun, e acabando Moisés de falar todas as palavras a todo Israel, disse: aplicai vosso coração a todas as palavras que hoje testifique entre vós, para que as recomendeis para os vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, para que nela mesma a palavra prolongue nos dias da terra, a qual, passando do Jordão, ides possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, o monte de Nebo, que está a terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre o monte que subirá, e recolheste o povo de Arão, teu irmão morreu em Ó, e recolheu o seu povo. Porquanto transgrediste contra mim, os meus de Israel, a água de Meribá, e de casas no deserto de Zim, pois não me santificaste nos meus filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrará nelas, e da terra darei os filhos de Israel. Amém. Gente poderosa nessa palavra. Deus abençoe, Pri, Deus abençoe, Sérgio, Deus abençoe. É uma palavra que o Senhor vem trazendo uma advertência, né? E quando um pai ele adverte o filho, é para que o filho ele não pereça, ele não chegue a viver angústias no futuro, né? Então nós temos aqui primeiro a grandeza de Deus, reconhecer quem é Deus, né? Ele não é homem para que minta, ele não erra, ele não muda, ele não falha, ele é uma base firme no meio da instabilidade do mundo. Segundo, a ingratidão do povo. Esquecer de Deus, começar a idolatrar quando está tudo bem. A gente precisa continuar confiando em Deus e adorando a Deus, não a idolatrar coisas, né, e pessoas. Terceiro, a justiça de Deus. Deus é amor, misericórdia e propósito. Ele trabalha na compaixão e na restauração. Quarto, a missão final de Moisés termina com a obediência, cumpre tudo que Deus mandou. Ele teve a fé, a humildade e entrega total a Deus. Então declare hoje comigo: Deus é a minha rocha. Amém? Deus é a minha rocha, Deus é a sua rocha, e nós estamos diante da bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, nós vamos ter a melhor semana das nossas vidas. Assim eu creio e declaro pelo nome de Jesus. Amém. Fica com Jesus.